Amém. Abra comigo em Apocalipse capítulo 3, por favor. Para a gente continuar essa série, Ao que Vencer. Aleluia. Quantos aí sabem que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Quantos aí sabem que mesmo sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus, todos nós enfrentamos lutas e desafios? Todos nós enfrentamos lutas e desafios. Jesus mesmo disse isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Se ele venceu e nós estamos nele, nós vencemos juntamente com ele. Aleluia! Nós somos mais do que vencedores por natureza. A pastora Ela tem falado isso de manhã. Nós falamos no início dessa série. Eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por causa da nossa natureza. Nossa natureza é a natureza de Cristo. É uma natureza vencedora. É uma natureza que escolhe os padrões de Deus. É uma natureza que quer os pensamentos de Deus. Eu e você somos mais do que vencedores, não por aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é consequência das nossas escolhas. É consequência de nós escolhermos por Cristo. É consequência de nós deixarmos o mundo para trás. É consequência de nós nos santificarmos. É consequência de nós não escolhermos o pecado. Quem é que está comigo nessa noite? É consequência porque nós escolhemos viver uma vida de dentro e não de fora. A sua vitória começa dentro de você. Se você está esperando uma vitória do lado de fora, certifique-se de que ela está bem fundamentada no teu coração. Porque quando vierem os dias maus, quando vierem as ondas fortes, quando vierem os ventos impetuosos, você vai estar firmado como aquela casa sobre a rocha. E eu sei, nessa parte dessa série, quando nós falamos sobre fidelidade, a tua fidelidade faz parte da tua vitória. Ser fiel até o fim faz parte de você ser mais do que vencedor. Você pode não estar vendo, mas a tua fidelidade já mostra para o céu que você sabe quem você é em Cristo. Você é mais do que vencedor. Você não abre mão dos padrões de Deus. Você não abre mão da santidade de Deus. Você não abre mão de querer Deus. Aleluia. Quantos aí querem Deus nessa noite mais um pouquinho? Aleluia. É isso que nós buscamos experimentar. E é isso que nós estamos vendo nessa série. Quando o apóstolo João escreve essas cartas para essas igrejas, Jesus está querendo falar com essas igrejas. Jesus está querendo trazer encorajamento. Jesus está querendo trazer correção. E nós já vimos outras igrejas aqui. Nós começamos por Éfeso, né? Como o inferno tenta parar a igreja. Nós vimos lá Esmirna, que era perseguida, amplamente perseguida. E Jesus falou para eles: continua na fé de vocês, continua, não para. Vira para o teu irmão e fala assim: não para, não para, não para não. Aleluia. Nós vimos Pérgamo, uma igreja que estava infiltrada pela carne. E Jesus vira para eles e fala: resolve isso, vive pelo Espírito. Porque aquele que tem a mentalidade do Espírito é vida, mas a mentalidade da carne é morte. E Jesus falou com aquela igreja: arrepende. Nós vimos a última Tiatira, a sedução do mundo. O mundo que nos seduz para nós tirarmos o foco de onde nós estamos. E nós estamos em Cristo Jesus, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, maligno não toca. Aquele que está em Cristo já não há mais condenação. E o que o inferno quer é tirar você dessa posição. O que o inferno quer com a minha vida é tirar a mim da minha posição. A minha posição de saber quem eu sou em Cristo Jesus. E hoje eu quero ver com você a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3. Leia aí comigo, Apocalipse capítulo 3. Diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de vivo, de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
Não tem mais aquele negócio de você virar para Jesus e falar: Senhor, não sou digno. Jesus está falando: se você andar nas minhas obras, você vai poder dizer: você é digno. Aliás, é Ele quem faz de você digno. Ele morreu porque Ele viu dignidade em você, Ele viu valor em você. Você tem valor. Você tem valor. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, é porque Ele viu valor na sua vida. E Ele está falando aqui para a igreja de Sardes: existem alguns poucos. Veja que triste, não são muitos, alguns poucos que conservaram. Verso 5: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei. A palavra que ele fala não volta vazia. Eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, se você for pesquisar um pouquinho, era uma igreja avivada. Era uma igreja que tinha participado, ela tinha sofrido o efeito do avivamento de Éfeso. Quando Paulo passou por Éfeso, e houve um grande avivamento em Éfeso, e esse avivamento se espalhou por toda a Ásia Menor, por onde essas igrejas estavam. E Sardes experimentou desse avivamento. Se você for pesquisar um pouquinho mais a fundo, 40 anos antes mais ou menos de João escrever aqui, era uma igreja avivada. Mas Jesus vira para aquela igreja e diz: vocês parecem que estão mortos, acham que estão vivos, mas estão mortos. Por quê? Porque eles viviam na sua reputação do passado, estabelecida há décadas, num avivamento que tinha acontecido muito tempo antes, e eles se valiam desse avivamento. Não, porque lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu participei daquele avivamento, e quando eu falei em línguas lá atrás, e quando eu fui batizado lá atrás, Jesus diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Se a gente for ver aqui em Atos capítulo 19, aqui na tela comigo, você vai ver o relato de Paulo falando desse avivamento que chegou na Ásia, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho da igreja, diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, em Éfeso. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A partir desse encontro de Paulo em Tirano, a palavra do Senhor chegou a Sardes. Em Atos 20 diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, isso um pouco mais à frente, noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Mais uma vez, Paulo já tinha passado 2 anos em Tirano, ali na escola de Tirano, depois mais 3 anos numa outra viagem, e isso tudo culminou num grande avivamento. Eu e você não podemos viver do avivamento do passado. Nós precisamos viver com o coração aquecido hoje. O que o Espírito está falando a gente hoje é que nós precisamos ter um coração aquecido hoje. Não do avivamento do passado, não das experiências do passado, mas algo vivo dentro. Você sabe que Sardes, diferente de outras igrejas, Sardes não tinha perseguição, Sardes não tinha inimigos fora, Sardes não enfrentava dificuldades. Os problemas de Sardes foram autoimpostos. Eles mesmos estavam fazendo o que nós vamos ver aqui, o que acontecia em Sardes. E quantas vezes eu e você, nós estamos saindo do caminho, não por perseguição, não porque alguém está infiltrado dentro da igreja, mas porque o nosso coração já não está mais pegando fogo por Jesus. E a gente acha que a gente está fazendo, e por fazer nós temos uma validação. O Espírito Santo está falando: nós precisamos atear fogo no nosso coração hoje novamente. Hoje novamente.
E aí Jesus se apresenta para a igreja, Apocalipse capítulo 3. Lá no versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Você vai ver que Jesus está sempre se apresentando para a igreja. No meio das dificuldades, Jesus está sempre dizendo: eu estou com vocês, hein? Eu estou com vocês, hein? Não desiste, eu estou com vocês. E ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo está envolvido e quer estar envolvido na nossa vida. Eu preguei uma série há um tempo atrás, chamada As Evidências do Espírito Santo em Alta. Quais são as evidências? Está lá em Isaías: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e revelação, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, o Espírito de entendimento. Nós precisamos dar evidências para esse mundo de que nós temos o Espírito Santo em alta e não o nosso próprio ego. Nós precisamos dar evidências para esse mundo que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da nossa vida. Ele vem em primeiro lugar. E Jesus está dizendo: eu estou com vocês e o Espírito Santo está com vocês. Os 7 Espíritos de Deus, falando da plenitude da pessoa do Espírito Santo. Ele está conosco. Ele está comigo, Ele está contigo. Ele fala das 7 estrelas, e estrela tem a ver com liderança. Isso significa que ele quer estar profundamente envolvido na vida e no coração da liderança, para que o coração do povo seja incendiado ao ponto de brilhar como uma estrela. Ele capacita os seus líderes, para que os líderes da igreja influenciem o povo, para que o povo possa brilhar à luz do Evangelho. Jesus está falando: eu estou envolvido com vocês, eu não abandonei vocês. E o interessante é que, apesar das outras igrejas ter alguma afirmação: olha, vocês estão fazendo certo, vocês estão fazendo aquilo outro certo, para Sardes não tem afirmação nenhuma. Por quê? Porque por mais que eles estivessem fazendo, a conexão deles estava com o passado e não com o céu, com algo que foi feito na terra e não com aquilo que estava sendo feito no céu naquele momento. Que coisa triste para a igreja de Sardes, viver do passado. Diz aí para o teu irmão: você não é museu, aleluia. Museu que vive do passado. Sardes estava vivendo um avivamento do passado, um fogo do passado. Ou seja, essa era uma igreja que vivia uma passividade espiritual. Ou seja, fazer para Jesus não quer dizer que nós temos o selo dele, porque não é fazer para Jesus, é fazer com Jesus. A nossa vida é uma vida de relacionamento. Se nós quisermos ser essa igreja que vai vencer até lá ao final, nós precisamos estar fazendo com Jesus. Nós precisamos estar fazendo com o Espírito Santo. Nós precisamos fazer as nossas tarefas, fazer as nossas rotinas, fazer as nossas disciplinas espirituais com Ele e não para Ele. O seu tempo de oração não é para Ele, é com Ele. O seu tempo de meditação na palavra não é para Ele, é com Ele. O seu tempo de vir para a igreja não é para Ele, é com Ele. Tudo no cristianismo, a diferença do cristianismo é que nós não fazemos para agradar um Deus que está desagradado. Como eu tivesse que fazer um sacrifício, porque se eu não fizer o sacrifício, como os deuses pagãos, então tem que fazer um sacrifício, porque ele está nervoso, e foi por isso que choveu e inundou, e foi por isso que caiu a desgraça. Não, nós fazemos com Ele. Tudo na vida do cristão é com Cristo. Isso faz uma marca na minha vida e na sua vida. Isso mostra para o mundo quem nós realmente somos. Isso define o que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer. Por isso, aqueles poucos que haviam sido conservados eram pessoas que andavam em santidade. E santidade não é deixar de fazer alguma coisa, é fazer alguma coisa com Ele. É uma nova natureza que nós temos, e nós agora, com essa nova natureza, nós estamos servindo a Deus, através do sacrifício de Jesus, mediante o Espírito Santo, todos os dias. O Pai, o Filho e o Espírito estão ativos na sua vida hoje. E Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, eles tinham uma reputação de estarem espiritualmente vivos,
vivos por aquilo o que eles estavam fazendo alguma coisa. No verso 2 diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eles estavam fazendo alguma coisa. E aí o Espírito Santo me falou, essa era uma igreja que vivia da tradição dos homens do passado. Abra comigo em Mateus capítulo 15, por favor. Era uma igreja que vivia das tradições dos homens. E você sabe que quando o Espírito se move em um avivamento, tem sempre alguma coisa maluca que acontece. Aleluia. A gente não consegue entender com o nosso cérebro, com uma razão. Quando Deus faz alguma coisa, é sempre algo excêntrico, sempre um milagre, é sempre algo excêntrico. E parece que às vezes quando isso acontece, a gente quer encaixotar o excêntrico. A gente quer encaixotar o extraordinário, como se Deus só pudesse fazer aquilo daquela forma. Toda vitória que a gente vence é de uma maneira diferente. Quando foi com Josafá, ele falou, aquietai-vos, não fala nada, só louva. E eles ganharam a vitória louvando. Quando foi com Davi, Davi pergunta para ele, Senhor, tenho que perseguir os meus inimigos? Persegue os seus inimigos e reconquista aquilo. A gente estava lendo hoje a história de Eliseu. E Eliseu pede para o seu moço, hoje de manhã, Eliseu pede para o seu moço, para Deus abrir os olhos daquele homem. E Deus abre os olhos daquele homem, aleluia, para que ele pudesse ver que maior é aquele que estava conosco. E aí você acha, ele pergunta, olha só, ele pergunta para Deus. Ele pede para que aqueles homens ficassem cegos, para que eles não pudessem ver. E aí a primeira coisa que Eliseu pergunta é, a gente pode acabar com eles? Deus fala, não. Você vai conduzir eles até Israel. Quando chegou lá, Deus abriu os olhos dele. E o rei queria passar o rodo neles. Ele falou, não é assim que Deus quer não. Dá pão e água para eles, dá pão e vinho, sei lá. Serve eles e manda eles de volta. A nossa vida precisa ser uma vida dirigida, porque cada vitória que a gente vai experimentar vai ser por uma avenida diferente. A condução é a mesma, é sempre pela voz do Espírito, mas a maneira é diferente para que a gente não encaixote o Espírito Santo. E essa igreja estava encaixotando o Espírito Santo. Elas estavam fazendo aquilo que elas costumavam fazer. Ei, eu me lembro do tabernáculo, gente. Por anos e anos e anos, o pessoal oficializou no tabernáculo sem a arca da aliança. Por anos e anos. Porque eles estavam seguindo uma ordem. Mas a ordem deveria ser cumprida com a presença de Deus ali no meio. E aí ele se levanta o rei Davi e fala, nós precisamos da arca da aliança, nós precisamos da presença de Deus. Fazer o que a gente está fazendo sem a presença não serve de nada. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque não é só pelo fato de que ele queria fazer a vontade de Deus, é porque ele queria Deus. Eu quero te buscar no teu santuário, eu quero meditar na tua presença. Ele queria Deus. E Sardes vivia uma passividade espiritual. Era uma igreja de tradição. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1, diz então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Eles, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? A tradição dos anciãos e o mandamento de Deus. A tradição dos anciãos e o mandamento de Deus. Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. Eu quero falar para você que a tradição em si, ela não é má. A tradição é um memorial. A tradição é um símbolo, é uma recordação.
É um uso contínuo, é um hábito que é passado de geração em geração. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios aqui. Ele diz: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Outra passagem, 2 Tessalonicenses, diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Qual é uma tradição que a gente vê aqui na igreja? Por exemplo, a ceia. A ceia é um memorial. Nós estamos nos lembrando da evidência de vida que nós temos. O memorial deve apontar para algo vivo, não para algo morto ou extinto. Quando você vê lá numa lápide, e você vê o nome de uma pessoa, por que as pessoas se emocionam? Porque elas estão lembrando, sim, a pessoa está morta, mas ela está lembrando de uma pessoa quando ela era viva, quando a gente tinha um relacionamento passado. Quando a gente está falando da ceia do Senhor, é presente. A gente está se lembrando de um Deus que está com a gente. Ele está conosco. Vir à igreja, se reunir aos domingos, é uma tradição, é um hábito. Mas a gente não vem por vir, ou não deveria vir por vir. Nós nos achegamos nesse lugar para a gente lembrar que a gente é corpo. Nós somos corpo de Cristo. Nós estamos mantendo ativa a nossa memória. Porque quando eu sair, quando eu estiver lá segunda-feira, que eu tiver que enfrentar os meus problemas sozinhos, eu vou me lembrar que Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo, o Pai está comigo, eu tenho a oração dos meus irmãos, eu tenho a intercessão dos meus irmãos. E quando eu precisar, eu me ajunto com os meus irmãos. Hebreus capítulo 10 vai nos mostrar. E eu sou estimulado ao amor, para que eu saia da igreja, 4 paredes, e possa servir a Jesus onde quer que eu vá. É um memorial, é uma tradição. O problema está em darmos mais atenção às tradições do que entender que elas apontam para uma pessoa. O nosso relacionamento não é com as tradições, nós usamos as tradições. O nosso relacionamento é através de uma pessoa. Então, gente, a tradição dos homens impede que eles se acheguem para Deus. Porque o seu propósito é o próprio homem. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas tradições, com aquilo que nós criamos para satisfazer o nosso próprio ego. Se você for olhar para o judaísmo, você vai ver um bando de tradições. Outro dia eu estava assistindo uma série, e nessa série esse doutor era judeu, e ele, não sei por que cargas d'água, ele foi operar num dia de sábado. Não me lembro se ele operou ou se ele não operou. Mas eu lembro de uma cena que ficou marcada, ele de frente para um elevador, esperando, se eu não me engano, tinha mais ou menos 20 minutos. Porque nesse dia não pode nem tocar o botão do elevador. E ele estava esperando 20 minutos diante de uma porta para aparecer alguém, para apertar o botão para ele. E não é isso que o sábado quer trazer. Pastor Wesley tem pregado sobre isso. Não é isso que o sábado quer trazer. O sábado representa a nossa conexão com Deus. Representa uma pessoa que veio trazer o descanso para a nossa vida. O cessar de trabalhar é o cessar de me esforçar por mim mesmo. Da obra do homem, maldito o homem que confia na sua humanidade. Bem-aventurado aquele que confia em Deus. E o que me passa aqui é que Sardes parecia que estava confiando em si mesmo, naquilo que eles faziam. Era uma igreja cheia de tradição. A Bíblia diz que eles estavam mortos. Parecia que eles estavam vivos, porque eles estavam fazendo alguma coisa, mas eles estavam mortos. Eles eram nascidos de novo, mas faltava a sensibilidade da consciência da presença do Espírito Santo e a sua inspiração na sua vida diária. Parecia que eles estavam vivos, porque estavam fazendo. E estavam todo domingo na igreja, e toda quinta-feira na igreja. Parecia, aleluia, vou falar aqui da minha área. Tocava no ministério de música, aleluia. Parecia que estava vivo.
mas na realidade estava morto, porque não tinha sensibilidade ao Espírito Santo. Eu e você não podemos perder a sensibilidade do Espírito Santo. O Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Essa palavra respirar é a palavra Neshama, e Neshama significa a divina influência do Espírito. Não é somente um sopro, é a divina influência do Espírito. Portanto, todo ser que é divinamente inspirado, louva ao Senhor. Ou seja, louvar não é só abrir os lábios e elogiar a Deus. Louvar fala de uma vida tocada e rendida a Deus. E quando você abre os seus lábios, o que reverbera é o mundo do Espírito. O que sai dos seus lábios é o céu. Essa era uma igreja religiosa, sem vida fresca. O religioso é aquele que valoriza as normas, mas não as vivem. Olha só, Mateus capítulo 23, botei aqui na tela. Depois você lê o capítulo todo e você vai ver Jesus falando justamente isso. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eram pessoas que falavam, mas não agiam. Eu estou lendo um livro de Madame Guyon, uma mulher francesa, aliás, vive la France, aleluia, aleluia, aleluia. E nesse livro ela fala sobre a oração que é impactada pelo Espírito, a vida do homem que é impactado pelo Espírito. Olha só o que ela diz aqui na tela. Diz: a nossa atividade deveria, portanto, consistir em sermos sempre sensíveis às divinas impressões e receptivos a todas as operações da palavra eterna. O Espírito da Igreja de Deus é o Espírito do movimento divino. Isso é o movimento do Espírito Santo. A igreja é ociosa, é estéril, é infrutífera? Não, ela age, mas a sua atividade é dependente do Espírito de Deus, que a move e a governa. Isso deveria ser verdadeiro também para os seus membros. Para ser filho espiritual da igreja mística, a igreja corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, eles devem ser guiados pelo Espírito. As ações produzidas pelo Espírito Santo são divinas, mas as nossas ações, aquelas que iniciam com a gente, ainda que pareçam boas ou virtuosas, são apenas humanas. Ao invés de proibir a atividade, entretanto, nós a sugerimos, mas somente na dependência absoluta do Espírito de Deus, para que a sua atividade tome o lugar da nossa. Isso só acontece com o nosso consentimento. E é um acontecimento simultâneo. Ao diminuirmos a nossa atividade, a atividade de Deus pouco a pouco a substitui, até que tudo seja a sua atividade e não exista mais nenhuma atividade nossa. O que Madame Guyon está falando ali? Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. A gente não quer com que você pare de agir, a gente quer com que você tenha a consciência de que agir com Deus é melhor, de que falar com Deus é melhor, de que pregar com Deus, Paulo fala isso, eu prego na presença de Deus, de que cantar com Deus é melhor, de que orar com Deus é melhor. A religiosidade não tem vida. Por isso Deus nos chama para termos um relacionamento com Ele. Então qual é a exortação para a igreja de Sardes? No verso 2, ser vigilante e consolida o resto. Apocalipse capítulo 3, verso 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
Na Bíblia Viva diz assim: portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. Olha só o alerta para a igreja de Sardes. Vocês ainda têm alguma coisa aí dentro de vocês. Então fortalece o que você tem. Deixa crescer o que você tem. Sabe aquela musiquinha, Minha Pequena Luz? Quero, como é que fala? Luz. É isso aí, é isso aí. Eu vou deixar brilhar. Pode ser pequeno, mas deixa lá brilhar. O que Jesus está falando? Existe algo dentro de você. Não apagueis o Espírito. Aleluia. Não apagueis o Espírito. Nessa noite você tem que sair com essa certeza no seu coração. Não apague o Espírito. Como é que nós vamos apagando o Espírito? Não dando vazão à voz dele, não respondendo à voz dele. A gente vai apagando o Espírito. E o que ele fala? Verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, 5 pontos que Jesus exorta a igreja de Sardes. Lembrando, era uma igreja que valorizava a tradição dos homens, e era uma igreja religiosa, sem a frescura do Espírito, sem o frescor do Espírito. Rapaz, esse português às vezes me pega, aleluia. Quem tem frescura somos nós, aleluia. Que os frescos digam amém, aleluia. Ninguém, aleluia. Que os mentirosos não levantem a mão, aleluia. Frescor do Espírito. 5 coisas que a igreja de Sardes deveria fazer para que pudesse evidenciar a vitória no seu dia a dia. Número 1, ser vigilante. Ser vigilante, cultive um estilo de vida de oração. Jesus mesmo disse, vigiai e orai. Aos Colossenses, Paulo disse, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ou seja, precisamos sustentar um estilo de vida de encontros com Deus. O que acontece é que Sardes teve um encontro com Deus. Mas o que nós precisamos fazer é sustentar um estilo de vida de encontros com Deus. A minha casa será chamada casa de oração. E oração é relacionamento. E toda vez que a gente está se relacionando, a gente está encontrando. E toda vez que a gente ouve a palavra dele no nosso coração e responde, é um encontro. A adoração é um encontro de 2 partes. Onde nós somos a noiva, ele é o noivo, ele guia a nossa vida. É um encontro. Eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos então sustentar um estilo de vida de encontro com Deus. Precisamos estar alertas à nossa comunhão com o Espírito, para que possamos sempre estar dispostos a concordar com o Espírito. Número 1, ser vigilante. Mantenha uma vida ativa de oração. Número 2, consolida ou fortalece. Ou seja, esteja sempre certo de que os fundamentos estão bem ajustados. Não negue rever os seus fundamentos. Os fundamentos da fé. A palavra de Deus. Olha só o que diz aqui em Lucas, capítulo 6, verso 46 e 49, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Será que nós estamos construindo bem a nossa vida? Ou será que nós estamos lançando qualquer tipo de fundamento sobre a nossa vida? Porque o vento vem, a enchente vem, a dificuldade vem. E Jesus falou, fortalece, consolida
aquilo que vocês têm. Ele continua em Lucas dizendo, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Gaste mais tempo na palavra, com aquela área que você vê que constantemente tem falhado. Reveja os fundamentos. Se naquela área está sempre acontecendo um erro, está sempre acontecendo um desvio, volta e peça ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda nessa área. Reveja na palavra o que a palavra diz acerca daquela área. Talvez possa ser medo, talvez possa ser um descontrole. E Jesus diz, fundamenta a sua vida na palavra. Olha só uma frase, veja o que a Bíblia diz sobre o assunto e se posicione. Veja o que a Bíblia diz sobre o assunto e se posicione. Número 1, ser vigilante. Mantenha uma vida de oração. A oração aquece o nosso coração, gente. Perceber a presença de Deus é a melhor coisa do mundo. Poder responder a Ele é ainda melhor. Porque você sabe que Ele ouve a sua oração. Pedi e dar-se-vos, buscai e achareis. Olha só a certeza do nosso coração. Consolida ou fortalece é o número 2. Número 3, lembre-se do que tem recebido. Veja que não é o que você recebeu lá atrás. Lembre-se do que tem recebido e ouvido. Não fica correndo atrás de nova revelação não, gente. Pastor, não vi a igreja hoje não, que eu fui ali num congresso com a profetisa. Mas e no outro domingo? Não, no outro domingo tinha uma outra profetisa. E não sei o que lá, e foi... Você não vai viver de congresso em congresso. Você vai viver da palavra que é sólida. A gente não está falando, pastor, agora está falando que eu não posso mais visitar a igreja. Não é isso. O que eu estou falando é, não dependa de revelações extraordinárias, dependa do fundamento do todo dia. O todo dia na palavra. O todo dia na palavra. O ouvir sobre fé hoje, porque fé agrada a Deus. O ouvir sobre que Deus cura você e que saúde te pertence. O ouvir quem é o seu Deus. O ouvir que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele te ama, que Ele é misericordioso. Ah, pastor, isso eu já sei. Lembre-se do que tem recebido e ouvido. Olha só, 2 Pedro. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora, olha só que legal esse de Pedro. Eu gosto desse de Pedro porque ele diz assim, ó, embora estejais certos da verdade. Não é que vocês não sabem não, vocês já estão certos da verdade. Já presente convosco e nela confirma. Ou seja, já tinha evidência da crença deles. Mas o apóstolo Pedro continua dizendo, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, de certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Ou seja, depois de Pedro ter partido, eles iam falar, Pedro ensinou isso para a gente. E depois de 10 anos, cara, Pedro ensinou aquilo para a gente. Hoje a gente pode estar de pé aqui, porque Pedro ensinou aquilo para a gente. Pedro nos ensinou a conservar aquilo que nós temos recebido. Olha só essa passagem de, ainda um pouco mais para frente. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças, olha só, não é que você não sabia, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Para esse povo, para Pedro não tinha esse negócio, para Pedro, já sei disso. Ele está falando, é isso mesmo que eu quero que você saiba, que você sabe. Eu acho interessante quando Abraão levantou aquele cutelo, e que Deus disse para ele, agora eu sei. Isso ficou no meu coração durante um tempo. Agora eu sei, como é que Deus sabe se Ele já sabe todas as coisas? E a impressão que o Espírito Santo me colocou no meu coração é como se Ele estivesse dizendo, agora eu sei que você sabe, que você vai até o final me servindo.
E Abraão foi o pai da fé. E fé não é uma fórmula, fé é relacionamento com Deus. E é isso que Pedro está falando aqui. Despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. O apóstolo Paulo em Filipenses diz: quanto aos mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, lembre-se do que você tem recebido. Nós devemos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito e a verdade andam juntos. A igreja de Sardes tinha abandonado o Espírito da verdade. Elas até tinham a verdade. Faziam as boas obras com base na verdade. Mas o que já não estava ativo na igreja de Sardes? O Espírito da verdade. Aquele que vivifica a letra. E a gente sabe que a letra mata. E Jesus disse para aquela igreja: vocês estão fazendo, parece que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Por quê? Porque a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Se você tem a mentalidade do Espírito, a mentalidade do Espírito é vida. É vida. Com isso, a gente sabe que é por intermédio de Cristo, 2 Coríntios, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. Nós somos habilitados por causa dele. Toda boa obra que nós vamos fazer é por causa dele. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Nós estamos reconhecendo, com que nós não sejamos como a igreja de Sardes, que está vivendo no passado, mas com que a gente reconheça que aquilo que a gente tem vem dele. O ar que nós respiramos vem dele. O louvor que nós damos para ele é o louvor que nós ouvimos vindo do próprio Espírito Santo, na união com o nosso Espírito. E é isso que nos faz louvar a Deus. O que nos faz louvar a Deus é a nossa comunhão com o Espírito Santo. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Número 4. Jesus diz para essa igreja: guarda aquilo que vocês têm recebido. Guarda. Não basta apenas receber. É preciso guardar. Ou dedicar-se ao que você tem recebido. Lucas capítulo 8. A gente é lembrado na parábola do semeador. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, que caiu à beira do caminho, são os que... A que caiu à beira do caminho são as que ouviram. Todos nós estamos aqui nessa mesma condição. Todos nós estamos aqui ouvindo. Mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo. Por quê? A fé vem pelo ouvir. Jesus sabia que se eles ouvissem com o coração, ia gerar fé no coração deles, e com a fé eles poderiam resistir ao inferno. Com a fé eles iriam obter os resultados. Não é isso que diz lá em Hebreus? Pela fé aqueles homens obtiveram o resultado. Olha só o que diz na versão de Mateus, capítulo 13, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Pastor Eli falou sobre isso de manhã. Não é papel de quem está aqui em cima produzir revelação no seu coração. Esse é o papel do Espírito Santo. E toda vez que o orgulho entra no coração do pregador, ele começa a achar que ele tem que botar revelação no seu coração. Esse papel é só do Espírito Santo. A revelação no meu coração produz um fogo, produz uma verdade, produz uma unção através do pregador que facilita, mas nem a unção é minha. A unção que dele recebestes permanece em vós. Ou seja, a unção é dele. É a ação do Espírito Santo facilitando isso no teu coração. E é o que o Espírito Santo quer fazer aqui nessa noite.
Ele não quer com que a gente saia daqui nessa noite achando que aquilo que nós recebemos do passado pode ter vida hoje. Se não tiver relacionamento com o Espírito Santo hoje, não tem vida. Ler a palavra sem o Espírito Santo não tem vida. Orar sem o Espírito Santo não tem vida, porque é Ele quem nos auxilia, porque a gente nem sabe orar como convém. Diz lá Romanos: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Mas aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Como é que nós fazemos isso? Mantenha-se constantemente, olha a perseverança, mantenha-se constantemente cheio da verdade. Viu que o ponteirinho começou a descer? Faz ele subir de novo. Tem um limite, tem muita gente que deixa o seu ponteirinho espiritual chegar na reserva. Não deixa chegar na reserva para você abastecer não, gente. Já viu o indício que está abaixando muito? Volta para responder ao Espírito e volta para encher o tanque. Vai para a palavra, se enche do Espírito. Eu me lembro uma vez ministrando lá na Rema, quando eu era ministro lá da Rema, lá da África do Sul. E eu tinha essa professora, que era supervisora do departamento de música, e foi um culto intenso. Eu me lembro que foi um culto intenso. E quando o culto é muito intenso, gente, parece que o nosso corpo fica meio drenado. Sabe, que Moisés não conseguia aguentar a glória de Deus, nosso corpo fica meio drenado. Essa professora me deu uma dica, ela falou assim, ó, depois de um culto como esse, você tem que se lançar logo no Espírito. Vai orar em línguas, gasta aí uma meia hora orando em línguas para se reabastecer. Nós precisamos nos reabastecer. Mantenha-se constantemente cheio da verdade. Pergunta para o teu irmão, como é que está o teu nível de verdade aí dentro? Como é que está o teu nível de verdade? Aleluia. Ou seja, mantenha o seu espírito cheio do conhecimento revelado. Se abra para o Espírito Santo. A igreja de Sardes estava fazendo aquilo que Deus pediu para eles fazerem, mas sem o auxílio de Deus. Mantenha-se continuamente cheio do conhecimento revelado da palavra de Deus. Essa é a única real necessidade do nosso espírito, é estar cheio da verdade. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, disse Jesus. Essa é a nossa verdadeira necessidade todos os dias. Não venha mais para o culto para ouvir uma mensagem. Venha para ser impactado pela vida dos seus irmãos. Venha para doar para a vida dos seus irmãos. Enquanto você doa, você está abrindo espaço para receber. Porque melhor é dar do que receber. Tem muita gente que não aguenta mais receber porque já está lotado. Então dá um pouquinho para o seu irmão. Sai para ali, abençoa o seu irmão. Abre espaço para você receber. Abre espaço para você ouvir mais do Espírito Santo. Para que a sua vida seja transformada e seja um canal de bênção viva para as outras pessoas. Com que eu e você possamos ser um transformador de vidas. Através do ministério do Espírito Santo que habita em nós. Eu não quero ser como a igreja de Sardes, que parecia estar viva, mas estava morta. Eu quero ser alguém que é vivo no Espírito. Vivo no Espírito. Eu e você precisamos ser vivos no Espírito. Precisamos louvar a Deus com vida, com gana, com garra, com paixão, com fogo no nosso coração. Até porque isso vem do Espírito. Do Espírito. E o último ponto, para eu terminar. Arrepende-te. Depois de tudo isso, ele diz: arrepende-te. Deus ainda está disposto a perdoar você, se você correr para Ele. Arrepende-te. Ele é a solução para a sua vida. Arrepende-te. Ainda que Sardes estivesse vivendo do passado,
Jesus estava enfatizando para aquela igreja: eu estou no meio de vocês, eu estou vivo no meio de vocês. E arrependimento é voltar-se para. O que Jesus está dizendo? Volta para o caminho. Esteja disposto a ser conduzido pelo Espírito. Esteja disposto. Uma vida de vitória é uma vida de constantes ajustes na nossa caminhada. E isso só é possível através da comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Ei, eu e você não funcionamos bem sem nós respondermos ao Espírito Santo. Se você botar água no seu carro, eu te garanto que ele não vai funcionar. Você já viu o resultado de gasolina batizada? Que você sai do carro, o carro começa a pipocar. Ih, pastor, é isso aí que é gasolina? Você sai do carro, o carro começa a pipocar e não funciona, até anda, mas anda meio esquisito. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou: cara, eu estava batizado. Uma vez conversando com o pastor William, ele falou: cara, botei no posto, num posto que eu não, olha só, num posto que eu não costumava colocar. Parei na necessidade, botei. Quando saí, como é que o carro dele saiu? Saiu pipocando. Falou: cara, eu já sei, é gasolina batizada. Ele foi no posto que ele conhecia. Tira tudo. Mas tem que tirar tudo. Acabei de abastecer R$200. Tira tudo. Você pode ter gastado R$200, mas se o negócio danificar o teu carro, vai para mais de 1.000. Então tira tudo logo. Arrepende-te. Tira tudo logo e bota gasolina de máxima qualidade. Explosão nos pistões. Aleluia. Deixa o negócio explodir dentro do teu carro. Quando a verdade vem, ela traz explosão genuína, gente. Ela traz celebração. E é isso que o Espírito Santo quer. Era isso que ele estava falando com a igreja de Sardes. Arrepende-te. Larga a mão das tradições dos homens. Larga a mão da religiosidade. E vem para mim. Vem para mim porque Ele é o Espírito de vida. Vem para mim porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da graça. Fique de pé comigo, por favor. Ele é o Espírito que nos habilita para vivermos nessa nova aliança. Ele é o Espírito. Ele é o Espírito Santo. Aleluia. Aviva o dom que há em ti, diz Paulo a Timóteo. Aviva o dom, aviva o dom. O que é avivar o dom? Abre o seu coração para o Espírito Santo. O dom que Ele colocou dentro de você. E o melhor dom que nós temos é o dom do Espírito Santo, é o presente do Espírito. Aviva o seu relacionamento. Você vai sair daqui nessa noite com o teu coração avivado. Se você abrir o coração para ouvir o que o Espírito está dizendo, você vai sair daqui avivado. Aleluia. Mas não é um avivamento de ontem, é um avivamento de hoje. E amanhã você vai precisar do avivamento de amanhã. Não viva do avivamento de hoje e amanhã. Pegue o avivamento amanhã, é o maná diário. É o relacionamento com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Aleluia. Serebeke darabarara sororoko sorimanashi. Shetropo surimana sereke darabarara. Romo surikandarabarara sereke. Suromono serekandarabarara. Suromono sereke darabaha ha 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 ha. Sheremene kandarabarara soromono sereke. Sheremene kandarabaha ha ha. Ore um pouquinho em línguas, vai. Você que é batizado com o Espírito Santo, aleluia. Ore em línguas, saiba que é um direito seu ser batizado com o Espírito Santo. De receber o dom do Espírito Santo. Os apóstolos chegaram em determinada cidade e perguntaram: vocês receberam o dom do Espírito Santo? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
sua vida todos os dias. Valoriza Ele. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mas de ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Deixa o teu coração desejar. Deixa o teu coração desejar por Ele nessa noite mais uma vez. Deixa o teu coração ansiar por Ele mais uma vez. Eu quero mais do teu Espírito. Nosso amigo Santo Espírito, meu melhor amigo, esperamos pelo seu soprar. Vem, vem, com seu óleo venha-nos hoje. Cheira manda eu sou na manhã e com seu fogo vem nos batizar. Vem! O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Deixa Ele dirigir o teu louvor nessa noite mais uma vez. Pode ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te valorizamos, Espírito Santo. Tu és o Espírito da verdade. Tu és o Espírito da verdade. Vem, toma o nosso coração nessa noite mais uma vez. Vem, toma o nosso coração nessa noite. Como nós cantamos, invade o nosso coração com a tua presença. Invade como aquela onda de mar. Invade o nosso coração. Mais uma vez nessa noite, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Faz de novo o seu povo, clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Seu povo clama. Eu e você. De novo,
buscamos, Espírito Santo, e sabemos que vamos te encontrar, porque a tua palavra diz isso: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, serei achado de vós. Oh, vamos correr para Ele, porque Ele está querendo ser achado, Ele está querendo ser encontrado pela humanidade, que a humanidade encontre a cruz, aleluia, símbolo da redenção, aleluia. Jesus Cristo, Ele nos comprou mediante o seu sangue, aleluia. Jesus Cristo ressuscitou, e ao ressuscitar, Ele foi ao inferno, jogou toda a nossa natureza pecaminosa na cara do diabo, e ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 40 dias, com os discípulos, Ele ascendeu aos céus, e ascendendo aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo, o Espírito da adoção, pelo qual nós podemos clamar o nosso relacionamento com o Pai nessa noite. Quantos aí, como filhos vivos de Deus, podem dizer glória a Deus? Aleluia! Aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia!